Bom, então como foi falado na aula passada, e vocês puderam acompanhar também nos vídeos complementares que foram postados no Moodle, a programação é uma grande alternativa para você se qualificar para o mercado, para você vislumbrar aí, dependendo da sua iniciativa, determinadas possibilidades de atuação no mercado de trabalho, atuando aí tanto na criação, no desenvolvimento de programas, quanto também, de repente, na própria melhoria da sua criatividade. Então, para você, engenheiro de produção, uma das grandes vantagens em trabalhar com programação e uso de banco de dados é justamente a possibilidade de você resolver problemas. Então, rotineiramente, você estará submetido a diversas circunstâncias que vão te levar a usar o seu raciocínio lógico, seu raciocínio matemático para a solução de problemas. E nada melhor do que você usar ferramentas computacionais para te ajudar na estruturação desses problemas e na resolução desses problemas. Então, para isso, você tem uma série de ferramentas. Algumas delas nós vamos falar com mais profundidade ao longo da disciplina, que são as linguagens de programação, que vão permitir que você faça, então, os programas de computador. Então você pode usar o JavaScript, C++, Ruby, Python, Swift. Então todas essas são linguagens que estarão disponíveis para você trabalhar, né, para você utilizá-las para a solução de problemas. Então, basicamente, o que você vai aprender nessa disciplina? Além da criação de programas e da estruturação de bancos de dados. Primeiro, você vai aprender a pensar de maneira lógica, né? Então, você vai desenvolver a habilidade de pensar de uma maneira mais estruturada, né? A gente vai aprender a utilizar algoritmos para fazer a estruturação de um programa antes de passá-lo para uma linguagem de programação. E esse, de repente, né, até pela minha própria experiência, quando eu fiz a faculdade de computação, era a grande dificuldade das pessoas, pensar de maneira lógica, né? Então, ordenar as ideias, colocá-las dentro de uma sequência, é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Então, essa disciplina vai contribuir com vocês bastante nesse ponto, para que vocês consigam fazer essa estruturação do pensamento, essa estruturação do raciocínio, que vai ajudar também a analisar os problemas de uma maneira mais lógica. Então, uma coisa é você achar a solução, mas para você achar a solução, primeiro você tem que entender qual é o meu problema. E quais são as alternativas, quais são os passos que eu devo, de maneira lógica, executar para que eu consiga me aproximar, né, na solução desse problema. Então, ao longo da disciplina, nós vamos conhecer uma série de termos que, por enquanto, para vocês vão ser um pouco estranhos, mas ao final do semestre isso vai estar bem claro na cabeça de vocês. A gente vai aprender o que é um código-fonte, o que são variáveis, algoritmos, compiladores, interpretadores, o que é fazer a depuração de um programa. Afinal, vocês vão aprender a pensar como um programador. Mas mais importante do que esse emaranhado de palavras estranhas nesse momento, na minha opinião, o que mais vai ajudar vocês é pensar logicamente. Se ao final da disciplina vocês conseguirem pensar de uma maneira mais lógica, mais estruturada na solução de problemas, isso já vai ser um grande ganho. Então, o que é pensar como um programador, né? E aí eu vou recorrer a uma frase que eu gosto muito. A mágica da programação não é saber qual a linguagem de programação ou o sistema que você irá usar. A mágica da programação é saber como você pensa, como você raciocina e como você é capaz de criar uma solução. O que isso quer dizer? A partir do momento que você saiba pensar de maneira estruturada, que você saiba organizar as suas ideias, que você consiga escrever o passo a passo para resolver um problema, e isso vocês vão aprender através dos algoritmos, que vocês vão entrar mais em detalhe nas próximas aulas. Não importa se você vai utilizar Pascal, C, COBOL, Swift, Java, Oracle. O que isso quer dizer?
Quando você está diante de um problema, não importa a linguagem que você vai utilizar. Isso, de certa forma, mantidas as devidas questões técnicas de lado por enquanto, será o menos importante. O mais importante para vocês é que vocês consigam pensar de maneira lógica, de maneira estruturada, que vocês consigam colocar o raciocínio de vocês dentro de um algoritmo que saiba resolver o problema. Passar isso depois para uma determinada linguagem de programação é muito mais uma questão técnica, mas que, uma vez que você saiba resolver o problema, fica muito mais fácil para você tomar essa segunda decisão, tá ok? Então, ao final da disciplina, você vai ter algumas alternativas. Primeiro, ou você irá se apaixonar pelo mundo da programação, e caso isso aconteça, pode ser que você tenha uma vertente aí de querer se tornar um programador, e para isso, nesse curso especificamente, nós não teremos outras disciplinas relacionadas ao tema, mas existem uma série de cursos que você pode encontrar no mercado, cursos de curta duração, que vão te permitir desenvolver, né, essa aptidão que de repente aflorou aí para vocês. A outra alternativa será, você não vai achar tão genial assim, mas pode ser que eu utilize isso especificamente no meu trabalho, na minha atividade, na minha função, ou de repente fazendo pequenas soluções, não necessariamente grandes sistemas, mas pequenas soluções para resolver problemas pontuais. Ou então você vai ter certeza de que nunca vai usar isso, tá? Mas pelo menos tem uma grande vantagem que você vai, isso eu tenho certeza que vocês terão que aprender a pensar de maneira lógica, de maneira estruturada, né? Usando aí uma série de recursos que o algoritmo te proporciona em termos de raciocínio lógico e que vocês terão que aprender. Afinal, então, o que vem a ser um programa de computador? Já que a gente viu na aula passada que o programa de computador é o cara que faz a tradução daquilo que você quer como usuário para a máquina, que é o computador. A gente pode partir para um conceito simples. Olha, já que então é a maneira como, né, a gente se comunica com o computador, podemos dizer então que é uma maneira de dizer ao computador o que fazer? Sim. De uma maneira muito simples, sim. Nós estaremos nos comunicando com o computador através dos programas. Agora, podemos dizer também que é uma lista de instruções? Começa a melhorar. Porque na verdade é isso. Os programas, uma vez que eles são desenvolvidos, existe uma lista de instruções que, se colocadas da maneira certa, na ordem certa, vai permitir que você execute determinadas funções. E com detalhe, você só vai conseguir fazer aquilo que está nessa lista de instruções. Nada menos do que isso e nada mais do que isso. E com detalhe, se essa lista de instruções não seguir um raciocínio lógico, vai dar errado. Por exemplo, se você tem uma receita de bolo, o que vai acontecer? Vai ser extremamente útil para você seguir essa receita. Olha, ali estão os ingredientes, como se faz a cobertura, qual é o preparo, ok? Como se faz a questão da cobertura, né? Existe uma sequência. Essa sequência, ela é simples? Sim, eu consigo ler, eu consigo entender. Até eu que não sou muito expert, né? Sei fritar ovos, male male, mas se eu pegar isso aqui, eu tenho uma grande probabilidade de entender o que ela está dizendo. Então ela é simples, poucos passos. Ela é clara, sim, ela está bem definida. Olha, quanto de cada ingrediente, as especificidades, as xícaras, né? Não é qualquer xícara, é uma xícara de chá, ok? Então, a questão do preparo, né? O que eu devo fazer, quais os utensílios que eu devo utilizar. Então, está muito claro. Ela é ordenada? Sim, ela é ordenada. No primeiro bloco nós temos os ingredientes. Se eu não sei quais são os ingredientes, muito menos eu saberei como preparar. Está dentro de uma sequência correta. Então,
Primeiro, eu tenho que, ali na parte do preparo, eu tenho que colocar no liquidificador e bater a cenoura, o açúcar, o óleo, os ovos. Eu não posso alterar a sequência, eu não posso colocar a cobertura se antes eu não tenho a massa preparada. Assim também é num programa de computador. Eu não posso executar uma função sem que uma função primordial ela já tenha sido executada anteriormente. Então, a receita do bolo, ela traz para nós uma sequência simples, clara, ordenada de instruções para se chegar a situações muitas vezes complexas. Para quem tem prática na cozinha, de repente fazer um bolo não é algo muito complexo. Mas para quem não tem experiência, com certeza vai se perguntar, por onde eu começo? Né? Então, a gente pode dizer que sim, um programa de computador é uma lista de instruções que nós escrevemos em uma linguagem que o computador compreende. Então, o computador ele também tem que entender aquela linguagem de programação, ou aquela linguagem de programação, ou o programa de computador, ele tem que saber acionar corretamente o computador, a máquina. Então, é para isso que nós vamos ter essa disciplina. Nessa disciplina, nós vamos, então, pegar uma linguagem de programação, nós vamos entender quais são os comandos, como é que nós estruturamos essa linguagem de programação, colocando nela o nosso raciocínio, para que ela possa ser capaz, então, de executar essa lista de instruções de uma maneira lógica, de uma maneira sequencial, ok? Para que a gente possa, então, chegar ao nosso resultado final. Para isso, nós vamos escolher uma ou duas, né, para que vocês possam praticar. Mas o mais importante, novamente, para fazer um programa de computador, tem que se pensar logicamente. O desenvolvimento do raciocínio lógico será, de repente, o grande ganho de vocês dentro dessa disciplina. Então, na próxima aula, nós vamos entrar mais a fundo para entender o que é um programa de computador, como é que ele funciona, como que é a questão, já que nós temos que escrever em uma linguagem, como que se dá esse processo, né, de criação, ainda de uma maneira mais superficial, mas que aos pouquinhos vai abrindo a mente de vocês, ok? Até a próxima aula.